Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Talvez você fique um pouco espantado de saber que existe esse padroeiro do Brasil que ninguém se recorda. Mas, infelizmente, trata-se de uma dessas influências políticas dentro do mundo religioso. Ou seja, quando o Brasil teve sua independência, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que é Pedro de Alcântara, colocou São Pedro de Alcântara como padroeiro do nosso país. E isto era vivido com muita tranquilidade, não é? Infelizmente, a República quis apagar qualquer recordação da monarquia. No entanto, ele continua sendo, sim, padroeiro do Brasil, por decreto do próprio Papa Leão XII. Pois bem, quem foi este grande santo ao qual nós deveríamos ter tanta devoção? Em primeiro lugar, vamos recordar que São Pedro de Alcântara foi um contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Ele era um pouco mais velho do que Santa Teresa e muito ajudou Santa Teresa, porque ela, que tinha as suas visões e fenômenos místicos, não tinha a quem recorrer que a ajudasse e que dissesse que se aquilo era do demônio, se aquilo era de Deus. Então logo São Pedro de Alcântara se encontrou com Santa Teresa d'Ávila, confirmou os seus fenômenos místicos como sendo verdadeiramente de Deus e foi causa de grande consolação para a Santa Madre Teresa. Mas o próprio São Pedro era um homem de profunda santidade e de fenômenos místicos extraordinários. A santidade dele começou na adolescência com as penitências que ele vivia e os milagres começaram a acontecer. Ele foi muito tempo atormentado pelo demônio do sono. Ele mesmo disse a Santa Teresa d'Ávila da grande luta, a grande batalha que ele teve na vida de oração para vencer o sono. Mas quando eu digo que luta para vencer o sono, você não pensa em pouca coisa. São Pedro de Alcântara descansava somente 1h30 por noite. E mesmo assim, neste exíguo descanso, o demônio o perturbava fazendo barulho. Mas, finalmente, ele venceu naquela luta e naquela penitência. Era um homem de profunda oração e não era raro que ele fosse arrebatado por êxtases místicos nos momentos mais incômodos, pedindo esmola na rua ou na frente das outras pessoas. Ele sofreu enormemente com isso, mas eram coisas de Deus. São Pedro de Alcântara, de fato, foi um homem que entusiasmou as pessoas e as levou para Cristo. E aqui está, né, essa sua grande virtude. O Evangelho de hoje nos fala, numa pergunta de São Pedro apóstolo, Senhor, contas estas parábolas para nós? E Jesus então conta a parábola do bom administrador. De fato, Pedro de Alcântara foi um bom administrador das coisas de Deus. Você imagine só que um frade, né, com toda a sua ascese, com toda a sua pobreza, que conseguiu converter e abalar a corte de Portugal. Ou seja, inúmeros nobres portugueses deixavam a vida mundana para serem celibatários e abraçarem a pobreza. Foi um fenômeno extraordinário onde a nobreza de uma nação começou a seguir uma vida de caminho de perfeição. Então, não foi à toa que o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, escolheu São Pedro de Alcântara como padroeiro. Por quê? Porque um homem que com sua santidade entusiasmou e converteu os nobres apegados a este mundo e à riqueza, certamente é um santo do qual nós muito necessitamos no nosso país. Que ele, grande intercessor, homem que fez grandes milagres, vivo e depois de morto, nos conceda o milagre, que também os nossos governantes sejam tocados pelo seu exemplo, pela sua intercessão e pela graça do céu, deixando as seduções do mundo, sigam a vontade de Deus e deem um futuro melhor ao nosso país. Que São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil,
reze pela nossa nação e abençoe este país, esta terra da Santa Cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.